Olá, mais um Saúde e Bem-Estar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Presta bem atenção. Você sabe como você está criando seus filhos? Você sabe como é que está o seu comportamento perante a sua família? Hoje eu trouxe uma entrevistada que vai falar muito sobre isso, sobre essa parte emocional, sobre essa parte psiquiátrica, para você aprender um pouco mais no sentido da sua vida. Hoje eu estou aqui, tenho o prazer de trazer a doutora Paula. Tudo bom, doutora Paula? Tudo bem, eu que agradeço o convite, eu gosto muito de falar sobre esse tema e principalmente da forma que você traz a saúde integrada, olhando para a pessoa como um todo, da mesma forma que eu concordo. Então, nosso papo vai ser muito bom, tenho certeza. Que bom, doutora. Doutora Paula, olha só, a gente já lançou ontem que a gente ia entrevistar você e já chegou algumas perguntas, tá? Uhum. E hoje no mundo que a gente vive, e principalmente o que a gente estava comentando antes, pós-pandemia, né? Eu acho que mudou muito o comportamento emocional das pessoas, né? Acho Uhum. que eu estava comentando assim, até a dificuldade de criar filho, né? Como Uhum. que chega para você isso hoje? Como que está isso no consultório? De fato, eu concordo. Teve uma mudança tanto pessoal, né, individual, eu digo, as pessoas acho que nunca tinham se deparado com algo tão intenso, uma mudança de rotina, e ter que ficar em casa, e aí se deparar com algumas coisas que são corriqueiras, mas talvez a pessoa não olhava no dia a dia, acho que todos nós passamos por isso. Então, acho que mudou um pouco esse olhar e as pessoas se viram com muitas coisas que não conseguiam lidar juntas ao mesmo tempo, a questão do trabalho e mais as de casa, enfim, coisas que eles não olhavam antes. Então, acho que teve essa dificuldade, né, que foi bem marcante, e além disso, de relacionamento, porque a gente acabou ficando em casa, né, então, um relacionamento mais intenso com os filhos. Eu ouvi muito assim, nossa, a escola do meu filho é boa ou é ruim, é forte, é muita tarefa, a pessoa talvez não tinha, né, essa oportunidade durante o dia a dia de né, ter esse contato com o filho, dessa forma, principalmente essa parte pedagógica, enfim, então com o esposo, né, o dia todo ali, e frente a uma dificuldade, as pessoas, algumas com dificuldade financeira, outras uma dificuldade, medo, né, da doença, perdendo familiar. Então, realmente, isso tudo afetou, eu observo até hoje. Mas se manteve, né, hoje ainda isso acontece, então a pandemia foi embora, mas as pessoas ainda ficou essa questão de uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade, o maior número de depressão, ansiedade ou de sintomas depressivos e ansiosos que não são doença em si, mas que incapacitam, né, dificultam o dia a dia da pessoa da mesma forma. Então, de fato, isso aumentou bastante. Isso é verdade. Eu percebo muito na minha área, essa parte emocional se exacerbou demais. Hoje você vê muitas pessoas com problema do sono, muitas pessoas com bruxismo, muitas pessoas com problemas emocionais, e chega a me assustar um pouco algumas coisas que chegam no consultório. Eu te faço uma pergunta. Importante, você citou aqui, e tem uma pergunta pertinente a isso, essa criação dos filhos, né? Uhum. Colégio. Os pais não prestavam muita atenção, como você mesmo disse, não prestavam muita atenção nisso. E é uma coisa que eu me preocupo muito, às vezes, na criação dos meus filhos. Porque a gente ensina, dá os exemplos dentro de casa, mas do jeito que nós somos criados. E às vezes os outros pais foram de uma maneira diferente, ou são ausentes, tentam suprir de um outro jeito, e acabam Uhum. influenciando indiretamente na educação, né, do seu Uhum. filho. O que fazer com isso? Você que trabalha muito com essa parte na psiquiatria, mas nessa parte terapêutica, comportamental, hoje tá mais difícil você criar um adolescente, né? Frente a... Criança, adolescente, tudo. Plácido, só para eu não perder da pergunta anterior, que a gente estava comentando sobre o sono, para a gente fechar nessa parte que eu estava dizendo, é muito importante o sono, regulação do ciclo circadiano, ele faz parte do tratamento de todas as doenças mentais e os desconfortos, porque nem tudo é doença, mas é o sofrimento. Eu sempre falo assim, se a pessoa tem um sofrimento, ela precisa de um tratamento, não medicamentoso, né, mas ela está sofrendo, ela precisa de um aporte ali, pode ser uma terapia, pode ser, enfim, o que for, mas o sono faz parte de todo esse leque de sofrimentos, vamos chamar assim. A gente não consegue melhora se a gente não regular o ciclo circadiano. Então é sempre a primeira coisa que a gente fala, tem que regular, senão não vai para frente, porque introduz uma medicação, enfim, a gente está abafando alguma coisa que a gente precisa resolver. Então isso é extremamente importante. É nítida a diferença de resposta.
né, de uma pessoa que tem uma profissão que propicia isso, que às vezes a profissão, né, a pessoa não consegue, Sim. mas que propicie, que a pessoa realmente adere a isso, entende a importância e larga o celular e vai dormir e acorda no mesmo horário todo dia, enfim, que adere, a resposta é sem comparação melhor, né, então isso é bem importante. Mas respondendo da escola, de fato, eu observo assim, claro, todos os pais querem acertar, né? Eu acredito muito na boa vontade dos pais. Mas às vezes, por uma questão cultural, a escolha da escola era muito assim, o filho, né, do meu colega estuda, do meu irmão, o vizinho estuda. Então a gente usava muito essa autoridade emprestada, né, da escola. Falou bem. Ou então o nosso, não, eu estudei, mas onde eu estudei já não tem nem eu, realmente, né, não estou dando exemplo, não tem mais ninguém, os donos já morreram, já vendeu para uma franquia, já é outra escola, né, só tem ali o espaço físico que ainda é mais ou menos parecido. Então, acaba sendo muito isso, assim, proximidade da casa, é claro que essas coisas têm que serem pesadas, né, mas não pode ser o basal, acho que estudar sobre o método, tem alguns métodos, a gente conversava ainda há pouco, né? Tem alguns métodos que são ótimos para umas crianças, uma questão mais lúdica, mas não são legais para outras, depende do perfil, né, da criança, um adapta, o outro filho não, né? Então, essa individualização e principalmente, além dessa parte pedagógica importante, o perfil, se é o mesmo perfil que a família tem, para a criança é importante, para o adolescente também, é importante essa continuidade de semelhança. Exemplo, uma escola extremamente tradicional e os pais não adotam esse perfil. Então fica muito diferente e isso causa uma confusão assim, na criança. Ou o inverso, né? Uma família muito tradicional e a escola é super liberal. Então que tenha um perfil semelhante, né? Fale mais ou menos a mesma língua, tenha um perfil de pais que buscam as mesmas coisas que você busca. Isso é muito importante. E essa ausência, que eu acabo observando? Às vezes os pais, conversávamos algo nesse sentido agora há pouco, uma escola muito, os pais querem, né, uma escola, enfim, que talvez tenha um custo muito elevado para ele, aí os pais trabalham mais para conseguir, né, manter aquele padrão, porque priorizam a educação, e aí acabam ficando mais ausentes e aí culpados, puxa, eu fiquei o dia todo fora, né, eu vou levar um brinquedo, eu vou levar para jantar, e é uma tentação que a gente tem que segurar. Eu mesmo já caí várias vezes, puxa vida, fiquei tanto tempo fora, vou fazer uma coisa bem legal, né, e aí que fica assim para a criança, né, tô sem meus pais o dia inteiro, eu fiz uma coisa muito legal, aí tô sem de novo, fica uma coisa instável e é muito ruim isso E para os a pais criança. querem suprir, né? A gente vê alguns colegas assim, e aí até te pedir uma dica, porque assim, às vezes a gente percebe em reuniões de colegas assim, que você vê, por exemplo, a criança querendo dominar a casa, né? Tem. Não sabe o que é frustração. Tem, é bem comum. É justamente por isso, por exemplo, os pais chegam cansados, a gente chega mesmo, e tudo eu entendo, não tô nem julgando, porque eu entendo, eu passo, também sou mãe, também trabalho fora, eu sei como é que é, mas aí chega cansado, não querem comprar todas as brigas, então, ai, tá bom, vai lá, aí um dia deixa, vamos dar um exemplo prático, subir no sofá, um dia deixa, ai, tô cansado, hoje que eu não vi, aí no outro dia, filho, eu não posso subir no sofá, imagina pra criança, uai, pode ou não pode? Aí qual que é a mensagem que está passando? Que eu faço as coisas dependendo do meu humor, né? Bom, então hoje eu estou bem humorado, eu faço, não estou, não faço. E a gente precisa passar para a criança ao contrário, que tem que fazer as coisas que são obrigações, independente do humor que a gente está. Porque é assim a vida adulta, a gente vai trabalhar querendo ou não querendo. Aquele dia a gente... Estando bem ou não, tem que estar lá. Tem que estar lá, né? A gente vai à academia, pelo menos deveria ir à academia, tô afim ou não tô, não importa, né? Eu tenho esse horário, eu vou lá. E aí a gente tem essa inconstância, né? Essa questão que está muito frequente nos adolescentes, por exemplo. Entra em 10 esportes no ano, não, esse eu não quero, não, esse eu também, aí vai trocando. Essa coisa muito inconstante, né? E muito tem base nisso. Os pais eram inconstantes, tanto na presença, essa coisa que a gente comentou, né? Tô ausente, vou no melhor restaurante, aí ausente de novo, eu chego com um baita de um brinquedo, a criança fica nisso aqui. E quanto isso, né? De regras dependendo do meu humor. Então, eu acho que esses cuidados que tem que ter. E a gente estava comentando da escola, né? Vou investir, então, na escola, os pais... tem uma explicação até da geração, né? Eu não tive, eu quero que meu filho tenha. Eu passei por várias coisas e eu não quero que meu filho passe.
Mas normalmente quem passou por várias coisas chegou onde chegou justamente por isso, ficou forte. Foi degrau a degrau, né? E ficou forte com isso, né? Ele é quem ele é hoje porque passou por várias coisas. E o filho, se não passar, ele não vai ser o que ele é, ou melhor, que é o que a gente quer pro nosso filho, né? Que seja melhor que a gente. E aí a gente esquece que a gente tem 3 pilares de educação. Tem que educar a inteligência, que é uma escola, né? Escolher uma boa escola e tal. A parte física, então vai lá, coloca na natação, no balé, enfim, andar de bicicleta, mas tem a parte moral, são essas 3 educações. Então a gente dá o sangue para colocar numa boa escola, a gente está colocando um pilar só, faltam os outros 2, né? E essa geração foi muito ensinada de que a inteligência é tudo, né? Eu penso assim, nossa, fulano deu super certo, ele é juiz, é só isso. Sim, ele deu super certo profissionalmente, né? Mas e o restante, sabe? A gente foi muito reduzido a parte profissional, material, é isso, você deu certo, você é bem sucedido financeiramente. Basicamente isso não é, né? E acaba o mérito do lado, o mérito pessoal da pessoa, né? Só fica julgando a pessoa pela profissão, mas não vê o lado da pessoa como ser humano, né? O lado espiritual. Exatamente. E assim, e a gente tem dentro vamos supor, uma profissão, tantas individualidades, né? Assim, não é porque é isso que a pessoa é boa ou ruim, enfim. Aí vai tirando mesmo, a gente vai criando caixas, né? Bom, então essa profissão, todo mundo é ótimo, é inteligente, não sei o quê, essa aqui, todo mundo... E não é assim que funciona, né? E realmente a gente gosta de assim, da nossa história, de uma individualidade, da mãe contar, ai, quando você era pequenininho, você fazia isso, isso, isso. Todo mundo gosta. Ah, eu e seu pai se conhecemos assim, aí você nasceu quando a gente estava assado. E aí isso vai perdendo, porque que caixa que nós vamos colocar esse aqui? Vamos colocar nesse aqui do bem-sucedido. Então, é muito importante isso, porque é importante dar uma boa educação intelectual, óbvio, uma base, investir numa escola, eu concordo. Mas se o preço disso for a gente esquecer os outros pilares, que são muito importantes também, a gente tem que refletir, né, se é um bom caminho. Nossa, doutora Paula, é excepcional isso que você falou. Essa questão dos pilares ali, e acho que a maioria peca nesse sentido. Escolhe a educação e esquece dos outros pilares como um todo. Exatamente. Querendo fazer o melhor. Querendo fazer o melhor, querendo acertar. Querendo acertar. E levando em consideração uma pergunta aqui que está me chegando aqui, deixa eu tentar entender aqui. Hoje, será que é por isso, tentando traduzir a pergunta aqui, que existe hoje muitos adolescentes depressivos? De fato, o número aumentou estatisticamente, não é um achismo, assim, né? Parece, não, de fato aumentou. Índice de suicídio, de quadro depressivo, transtorno de ansiedade, pânico, aumentou bastante. Tem várias especulações dos motivos, assim, o uso exagerado de tela, porque aí tem até uma questão biológica envolvida, a pessoa fica dentro de casa, diminui vitamina D, diminui a formação muscular, logo diminui testosterona, né, nos meninos, enfim, tem uma explicação biológica para a coisa. Mas a gente tem uma explicação também comportamental, digamos assim, a família meio, não é nem se desintegrando, mas um pouco mais individualizada, né? Então, cada um fazendo a sua coisa, a mãe mexendo no celular, o pai assistindo futebol, né? O irmãozinho mais novo montando quebra-cabeça e o adolescente no quarto. Então, né? Essa coisa dessa solidão, assim, que não faz bem para nós, adultos, mas para o adolescente que está em formação e precisa de uma figura, o adolescente, o negócio dele é uma figura. Ele precisa de uma figura para ele se espelhar. Por isso que a gente precisa ser muito bom, porque para que eles escolham a gente, se Deus quiser, para ser essa figura. Então, ou munir a nossa casa de pessoas assim. Eu sempre penso isso, na nossa casa, se essas pessoas, meu filho escolhesse qualquer uma dessas pessoas para se espelhar por mim, tá bom? Que frequentam direto, né? Vão churrasco e tal. Tá bom para mim se ele se espelhar em qualquer uma dessas? Não, ou sim, né? Enfim. Então, legal, porque é isso que eu preciso proporcionar para ele. Pode ser que ele escolha um professor, sei lá, alguém que eu não... Pode ser, mas eu preciso aumentar as chances, né, dessa escolha ser incompatível com os princípios da família. Ou nós mesmos, né, gente? É difícil escolher o pai e a mãe, né? Porque a gente não presta na adolescência, a gente não sabe de nada, enfim. Mas, de fato, aumentou por esses motivos. Essa falta de uma figura, porque teve essa
né, essa diferença aí os pais foram levando. E o principal, na verdade eu esqueci do terceiro fator, que é a diminuição do limiar de frustração. A frustração é baixa para de fato causar um impacto, né? A gente tem, quanto mais sólida assim, a personalidade, maior tem que ser a frustração para realmente impactar a pessoa. E o adolescente, como ele não recebeu essa frustração rotineiramente, né? Não é nem porque algumas pessoas falam, mas eu vou frustrar meu filho de propósito. Não, coisas do dia a dia mesmo. Não tenho dinheiro hoje, eu não vou comprar um brinquedo normal, né? As coisas que são ok, assim, normais mesmo da rotina. Não precisa arrumar uma frustração. A vida ela traz bastante. A vida se encarrega, a vida se encarrega. A vida se encarrega. Então, se a gente não evitar essas normais que a vida tem, isso vai criando uma capacidade de aumento dessa, né, de lidar com essa frustração. Então, hoje é curto. Então, uma coisa pequena leva o adolescente a sentir que não tem saída. Parece que o mundo vai acabar por falta de ferramenta. Quanto menos ferramenta a gente tem de pensar, poxa, mas isso aqui não deu certo, eu vou para cá, ou eu posso ir para lá, ou eu posso fazer isso. Né? Não tem essas ferramentas, logo a única saída é morrer, é ficar mal. Acho que nós vamos pagar um preço alto no futuro, hein? Eu também acho. Porque hoje a gente percebe que as crianças, os adolescentes não sabem o que é frustração. Exatamente, não sabem, e volta naquilo lá que a gente comentou, da culpa dos pais. É muito mais fácil, acaba sendo mais fácil. É mais fácil você não comprar brigas, né? Quer isso aqui? Tá bom. Quero subir, tá, sobe. Que é uma coisa que você está comentando aqui, a gente percebe esse reflexo quando você vai num restaurante. Você senta com a família e você percebe em volta, não vou citar nomes de restaurantes aqui, mas você olha às vezes aquelas famílias assim, todos sentados em volta da mesa, mas cada um com um celular e não estão se interagindo. É bem, bem comum. E nada substitui essa interação humana na educação, né? Então o pessoal fala assim, mas o desenho é educativo. Não substitui uma interação humana. E o que acontece? Eu sei que às vezes a gente precisa acionar algumas ferramentas que a gente não gostaria, por exemplo, um dia eu preciso dar, eu não sou a favor, mas eu preciso dar o celular. Eu acho que o segredo é a gente pensar assim, não é o ideal, mas tudo bem, eu vou fazer nessa situação aqui. E não cair naquele erro de justificar para nós mesmos, tipo assim, não, mas eu vou deixar, mas é bom, porque aí ele vê um desenho educativo, todo mundo vê, é bom que ele não fica isolado do mundo, porque todos os amigos vêm, aí só ele não vai saber mexer em celular, enfim, começa a inventar desculpa. Então, se você fazer alguma coisa que é ruim, assume, né, para si, nem digo para outras pessoas, porque aí a gente consegue voltar, né, consegue que aquilo seja um fator isolado, só uma situação específica. Então, se for no restaurante, a gente não sabe da dinâmica, sei lá, se for a criança, tá chorando um monte, e precisou, ele ok, mas não fala que aquilo é bom, porque não é. Então, fazendo uma pergunta aqui, qual a idade que você pode permitir um celular para a pessoa, principalmente para ela ter rede social, seja Instagram, WhatsApp, Facebook, seja qual for. Qual a idade, qual que é o limite para a gente deixar uma criança? Você que também é mãe de 3 gêmeos, né, que não deve ser fácil, o que é o ideal? Com que idade você pode deixar, por exemplo, uma criança utilizar um WhatsApp da vida? Vou falar um pouco mais para trás também, para a gente abordar. Teoricamente, pela Associação Brasileira de Pediatria, a gente pode, até 2 anos é zero. Zero. E a partir de 2 anos, ele tem uma tabela, né, de prospecção, meia hora, se não me engano, de 2 a 4, enfim, ele vai ditando um tempo. Eu acho, se a gente conseguir evitar até isso, os meus filhos têm 5, vamos dizer 6 agora, eles não assistem nada até hoje. É possível se a gente nem pensar nessa ferramenta, né? Então, eu acho muito interessante, porque a gente não expõe algumas coisas que talvez a gente não gostaria, a gente povoa o imaginário deles de coisa muito melhor do que um desenho qualquer aí, e a gente está muito mais presente, porque a televisão acaba substituindo a gente, né? Sim. Deixa lá enquanto eu faço tal coisa. E antigamente a gente fazia tal coisa junto com a mãe. O que é? Lavar a louça, pega um banquinho, a menina ajuda e tal. E aí a televisão fala, mas eu não consigo lavar a louça se eu não colocar a televisão. Não consegue daquela forma, mas de outra sim.
Enfim, tem isso. E a gente tem alguns, pensando em personalidade, formação de personalidade, de caráter, a gente tem 2 marcos importantes, 7 e 12 anos. Com 7 anos, a idade da razão, a criança começa a entender com mais clareza o certo e o errado, tem uma noção de causa e consequência, se eu fizer isso, a consequência é aquilo. Antes disso, não tem. E 12, a gente tem outro marco desse, que é mais ou menos as mesmas coisas, mas fica muito mais aprimorado. Então, assim, antes de 12, eu acho que é muito ruim a gente dar um acesso né, mais ampliado, ou que não for muito ali, né, enfim, cuidado. Antes de 12, na minha visão, é ruim. Agora, sim, é difícil porque eu acho que depende muito da criação. Falando, né, na sua pergunta, assim, um acesso para o adolescente, né, restrito, assim, ter WhatsApp, rede social e tal. Depende muito da criação dele, né? Se ele realmente formou uma base até essa idade, sei lá, uns 15 anos, se ele formou uma base, uma família, né, presente, você vê que é uma criança, um adolescente sólido, que sabe o que é certo ou errado, que não mente, né? A família sabe quando mente ou não mente, que não mente, que arca com as responsabilidades, enfim, mais aberto, que conta as coisas. Então, eu acho que a gente tem essa liberdade de ir por aí, né? Uns 15, 16 anos. Se não for, aí eu acho que a gente precisa retardar ainda mais. Ah, mas ele vai fazer coisa errada do mesmo jeito, ele tem acesso na escola com os amigos, ele tem... Com certeza, a gente não consegue colocar uma bolha, né, nos nossos filhos. Mas quanto mais a gente dificultar, é melhor. Eu brinco assim, eu gosto de doce. O que é mais fácil eu comer doce? Se tiver na minha casa, dentro da gaveta, ou eu ter que pegar o carro, ir lá na padaria e voltar. É óbvio que esse aqui é mais fácil. Então, tudo que eu puder dificultar, eu posso isso de carro se eu quiser, mas dificulta, né? Eu já penso 2 vezes. Então, tudo que a gente dificulta tem um resultado. Nossa, é complicado, né? Porque você estava falando aqui, eu estava pensando, né? E eu concordo com tudo isso que você falou. Mas aí cai naquela primeira lá da escola. E a gente tem que ter um pulso firme como pai, né? Porque muitos falam, mas a minha amiga já tem. O meu pai... Então, a gente tem que ter uma base boa, sim, eu concordo com você. Mas a nossa criação sofre uns ataques, não só do celular, mas sofre ataque da criação dos outros coleguinhas, né? Que acabam influenciando pra gente. Sofre ataques de família. Às vezes a própria família acha que é um radicalismo, né? Isso, falou tudo, família. Que é o que mais pesa, é o que mais as pessoas acabam cedendo às vezes. Porque os amigos, se a pessoa tem essa ideia de, né, uma educação muito rígida não, muito presente, eu digo. Aí talvez isso não interfira tanto, mas a família às vezes acaba mexendo. Mas enfim, esses ataques acontecem e quanto mais, por isso que eu sou muito a favor da pessoa ler, estudar e tal, porque não para ensinar ninguém, nem para, né, dar uma palestra. Né? Não é quando a gente tem uma dificuldade de fazer alguma coisa, que a gente sabe tecnicamente que aquilo é o correto, fala, não, eu vou fazer, é isso mesmo, é difícil, mas eu vou fazer. Então é mais ou menos isso, a pessoa se embasa, puxa vida, mas para ela não ficar se visitando assim, nossa, será que a fulana tá certa? Porque realmente, será que eu tô sendo muito radical? E o que tem dar um celular? Eu acho que sim, enfim, para não ficar visitando isso, que cansa também. Então, se informar. Por que não? Qual que é o ruim? Isso faz sentido para mim, para minha família, para os meus princípios? Quem que eu quero que meu filho seja? E quem, não falando só de educação intelectual, né? Eu quero que ele seja, sei lá, engenheiro. Pensando em tudo, né? Quem que eu quero que ele seja como pai, marido, enfim, né? Filho. Então, acho que o segredo é esse. A pessoa estudar para ela se embasar e falar, não, eu estou no caminho certo. E aí falar pro filho, né, aquilo, desde sempre, assim, as pessoas, eu falo muito em escolha, então as pessoas fazem escolhas, alguma pessoa do seu lado vai fazer uma má escolha, não é por isso que você também vai fazer uma má escolha, todos os dias pessoas ao nosso redor fazem más escolhas, o que não me permite que eu faça também, né, não quer dizer que eu tô liberada para fazer. Então, desde sempre, isso vai solidificando na criança, e ele fica, a partir de uma idade, principalmente de 7 anos, menos suscetível essas coisas em volta. Antes ele é muito suscetível, porque ele não tem essa base, né? Então fica mais difícil. É isso que você tá falando, tô lembrando da minha esposa aqui, porque ela comenta, né, às vezes com meus filhos. Porque se o amigo pular num poço, você tem que pular também? Porque às vezes quer justificar. Fala, eu fiz, mas porque fulano também fez. Eu falo, não, mas aí não pode. Acho que até como escolha individual, né? Porque se fosse assim, então vai todo mundo entrar pra droga, vai todo mundo entrar pra bebida, vai todo mundo entrar pelo caminho errado, né? Uhum. Perde-se os valores, né?
Exatamente. A melhor forma é a gente usar algum exemplo que faz sentido para aquela pessoa, né? Isso vale até para adulto, para todo mundo. Então, por exemplo, a gente teve uma situação que as crianças souberam que é ladrão, né? No meu caso. E aí, enfim, nossa, mas o que ele levou? Como que aconteceu? Não sei o que, eles se interessaram por aquilo, não teve como a gente, né? Eles não participarem daquilo. E aí ficou marcado neles, que é uma coisa muito ruim, né, ladrão, porque leva as coisas, levou coisa deles, né, que ficou tudo vazio lá no lugar que a gente vai, e aí isso ficou uma coisa ruim. Aí é um exemplo real, eu não falaria se não tivesse acontecido isso. Então eu falo, olha, o ladrão fez uma má escolha, eu vou fazer também, porque ele fez uma má escolha, e se ele vier para mim e me der uma ideia, né, de, sei lá, de roubar alguma coisa, eu vou fazer também. Enfim, para entrar no mundo deles, porque aí faz sentido. Coisa muito longe, eles não têm essa capacidade de abstração tão boa quanto nós. Tem adulto que não tem. É verdade. Né? Igual tem algumas mães que falam, ai, que você não come, tanta gente passando fome, lá na África, a criança não sabe nem o que é África, não sabe nem o que é fome. Faz sentido para ela. Então tem que ser uma coisa mais palpável do mundo dela, por isso que a gente tem que ficar atento. Tem uma mãe de um adolescente que é sensacional, assim, ela fica o tempo todo tentando se renovar. E aí ela assiste série, ela assiste filme, ela assiste as coisas que, né, não é interessante para ela ter assunto com os filhos, e aí ela entra no mundo dos filhos, ela consegue, não fica tão distante. Então é mais ou menos isso, assim, a gente criar uns elos, adolescente, esse é um segredo, criar um elo, porque para ele se interessar em você também, né? Verdade. É um segredo. Doutora Paula, a gente está chegando no final, infelizmente o tempo é curto, mas eu vou te falar. Eu já entrevistei bastante gente aqui, mas se deixar a gente fica aqui até a noite. É muito bom estar aqui com você. Eu ficaria também, com certeza. Nossa, muito instrutivo. Olha, uma dica para você que está assistindo. Curte, compartilha isso, viu? Porque isso pode ajudar a transformar a vida de muitas pessoas. E eu vou te fazer um pedido. Abrir já um outro convite, porque adorei, para a gente poder fazer um programa com um tempo maior, mas pedindo porque teve mais perguntas, mas a gente não vai ter tempo de responder. Eu queria que você falasse a sua rede social e vou dar uma dica para você, às vezes que se interessou, às vezes não, tenho certeza que você se interessou por essa entrevista. Tem muito vídeo interessante da doutora Paula na rede social e tem muita dica bacana, tem muita coisa sobre comportamento que você pode, como você falou, essa mãe assistindo os vídeos, você como mãe ou pai, tiver querendo entender um pouco mais, aprendendo um pouco mais, entra nas redes sociais dela, que tem muita coisa interessante. E Paula, às vezes um ponto, uma vírgula pode fazer uma diferença na vida de um pai. Às vezes o pai saber colocar uma vírgula ou um ponto final em alguma coisa pode evitar um problema lá no futuro. Por isso eu te peço, compartilha mais esses vídeos, leva mais adiante. Igual você me falou das outras coisas aqui para mim. Porque isso pode, às vezes a gente salva uma vida por conta disso, né, Paula? É verdade, uma família. Eu gostei muito do que você disse, porque às vezes a pessoa acha que para ajudar ela precisa ter um grande papel de destaque, né? Enfim, e às vezes não, ela pode compartilhar, postar. Tem muita gente que fala, eu cheguei em você por alguém repostou e você falou tudo. E você me ajudou a lidar com meu filho, mudou minha vida. Enfim, então isso a gente acha que é pouco, mas um compartilhamento que fizer ajuda muito. É verdade. Então, realmente, eu acho que vale a pena. Então tá, a câmera está aberta para você, suas redes sociais, quem quiser te achar na internet, para às vezes tirar dúvidas, né, também. Depois pode mandar pergunta para a gente, que a gente vai responder, a gente envia para ela e a gente vai se ajudando, né? Isso mesmo. Então, novamente, eu vou sugerir que vocês compartilhem, porque, enfim, todos nós temos esse papel de ajudar uns aos outros. E às vezes, mesmo não tendo papel de destaque, a gente consegue fazer isso. Então compartilhem. Se surgir alguma dúvida, eu fico à disposição. Então podem mandar aqui, aí, enfim, eu vou respondendo na medida que vocês forem me enviando. Minha rede social é @paulacamposandoria, tudo junto, Camposandoria. O Instagram, né, minha principal rede. E lá tem várias coisas, como o Plácido falou. Joia, obrigado, doutora. Obrigado mesmo. E obrigado que você que ficou até aqui com a gente. E passe essa ideia adiante. Até semana que vem. Tadeu1noticias.com. A notícia no seu celular.